Fala, minha gente! Break de Mouro no ar, 13º episódio. E hoje começamos com a cobertura do segundo Masters 1000 do ano, o Miami Open. Depois de Indian Wells, que terminou agora no último domingo, onde o João Fonseca fez história, agora é hora de virar a chave para Miami. E já no primeiro dia vamos ter jogos interessantíssimos. Shapovalov contra o holandês Van Danzenschulp. Dimitrov vai se estrear hoje também. Opelka contra o português Nuno Borges. E muito mais jogos que já vamos analisar. Infelizmente também temos uma notícia triste para começar. A Bia Haddad Maia já está eliminada do torneio. Perdeu ontem na estreia para a turca Somes por 2-7-0 com os parciais de 6-3 e 6-2. Bia não conseguiu repetir algumas das boas atuações que teve ali no arranque do ano e sai mais cedo do que aquilo que esperava no Miami, deste torneio de Miami Open. Vamos focar no que vem por aí. Hoje vou analisar os principais confrontos da primeira rodada. São muitos jogos, eu selecionei aqui cerca de 16 encontros para analisar convosco, que eu irei estar focado e irei trabalhá-los. E também dar as minhas expectativas, como é claro, sobre cada confronto e cada jogo, naquilo que oportunidades para trading, não é? O mercado nos poderá oferecer. Para quem quer acompanhar de perto e ter acesso à análise em tempo real, não se esqueçam, eu estarei todos os dias no Discord Trader do Mouro, dando apoio à minha comunidade. Quem quiser fazer parte, é só me chamar e fala comigo e eu direi como é que é possível. Vamos ao direto, ao que interessa neste momento. Pega no teu café, como sempre, o meu já cá está, não pode falhar, e vem comigo, vamos então falar sobre o que aconteceu ontem no jogo da Bia e nos confrontos que nós vamos trabalhar hoje. Então, vamos aqui olhar para o que aconteceu aqui ontem, com o único destaque que eu quero dar aqui realmente ao jogo da Bia. A Bia perdeu aqui contra a Somes por 6-3-6-2. A turca, que está numa fase ascendente, não deu qualquer hipótese à brasileira. A Bia ainda lutou, mas cometeu muitos erros não forçados e nunca conseguiu verdadeiramente entrar no jogo. Ali no primeiro set ainda conseguiu equilibrar, conseguiu recuperar a quebra que teve logo no arranque do set, mas acabou por depois ceder à pressão da turca e não conseguiu sequer levar o primeiro set para um tie-break ou, enfim, tentar equilibrar mais as coisas. Isto é um resultado que, de facto, demonstra como o ténis feminino é imprevisível. A Somes venceu com muita autoridade. Acredito que, para quem acompanha o trading, foi uma oportunidade clara de lei na Bia Haddad Maia. Todos no nosso grupo, o Discord Trader do Mouro, estávamos à espera desse jogo, todos acompanhámos e foi um lucro muito fácil. Eu trabalhei, no caso, Beca Somes, ali no arranque já oferecia modo de cerca de 1,52, depois foi ali quebrada e ainda apanhei um bocadinho acima de 2. Enfim, tive ali uma boa odd média nesse jogo, portanto decidi trabalhar por aí, porque de facto a Bia está numa campanha absolutamente horrível. Bia essa que agora vai ter que se recompor para a temporada de Cyber, que que vem agora no mês de Abril. Ela é onde realmente rende melhor. Vamos ver o que é que ela vai conseguir a partir do próximo mês. Começa a época de terra batida em Cyber aqui na Europa. Vamos ver o que ela é capaz. Em Miami, infelizmente, valeu Bia até para o ano. Continuando. Vamos então fazer aqui, deixando de parte este jogo da Bia, que, como disse, infelizmente já foi eliminada. Vamos então agora para os primeiros jogos que nós iremos trabalhar aqui na primeira rodada em Miami. Tem muitos encontros interessantes, como eu disse, e vamos começar aqui pelo jogo entre o Shapovalov, que vai defrontar o holandês Van Danschulp. Ok? Isto tem aqui umas odds iniciais, 1,53 Shapovalov, 2,5 para o Van Danschulp. Shapovalov é um canadense que é canhoto, vai jogar contra o Botic, holandês. Shapovalov realmente está numa fase interessante, vem de uma campanha razoável ainda em Wells, onde chegou à terceira rodada. Enfim, o holandês, o Botic, teve uma primeira rodada decepcionante no deserto, perdeu contra o argentino Cerundolo.
No histórico entre ambos está 1-1 no confronto direto. Shapovalov venceu ainda o Wells, este Botic, em 2024, não é? E o Botic venceu no US Open do mesmo ano, ou seja, ainda o Wells ganhou Shapovalov 2024, o US Open 2024 venceu o holandês. Em quadra rápida, Shapovalov vence 80% dos games de serviço e 19% dos games de devolução, ou seja, ele consegue em piso duro converter 80% dos jogos de serviço que ele executa e consegue devolver 20% dos games que o adversário serve, não é? Portanto, é uma estatística bastante interessante, não é? O que de facto nos leva a considerar que é uma oportunidade boa para trabalhar a favor do Shapovalov neste encontro. O Botic, o holandês, tem 84% de aproveitamento no serviço, mas tem apenas 16% na devolução, ou seja, pese embora seja um bocadinho melhor no aproveitamento do seu serviço, não é? O jogo de serviço, consegue devolver menos do que o Shapovalov. Enfim, aqui, na minha opinião, a chave deste encontro vai ser para quem quebrar primeiro. Shapovalov, na minha opinião, é favorito, até por já ter sido aqui semifinalista neste Open de Miami. Mas cuidado com o holandês, que se o serviço entrar, enfim, é um jogador perigoso e que temos que ter sempre algum cuidado. Eu, como disse, tendo em consideração estas odds, irei estar a trabalhar a favor do Shapovalov. Depois, continuamos aqui com um confronto entre o americano Opelka e o português Nuno Borges. O Opelka, um gigante de 2,11 m, vai defrontar o Nuno Borges. O Opelka vem de uma derrota contra o Shelton, em Indian Wells, num jogo que foi decidido nos detalhes, não é? O Borges perdeu nos quartos de final do Challenger de Phoenix contra o americano Marco Girão. O histórico é o primeiro jogo entre eles, nunca jogaram um contra o outro. O Opelka, basicamente, como sabemos, vive do saque, não é? Portanto, se o primeiro serviço entrar acima de 75%, é muito difícil dele ser quebrado. O Borges tem, de facto, um ténis mais consistente, mas não tem a mesma potência do Opelka. Aqui a minha expectativa para este jogo, o Opelka realmente é ligeiramente favorito, conforme mostram as odds, 1,80-2. Enfim, o Nuno Borges pode surpreender se conseguir devolver bem. Acredito que será um jogo que eventualmente possa ir para 3 sets. Eu vou monitorar os primeiros jogos para verificar a percentagem de primeiros serviços do Opelka. Se ele tiver naqueles dias em que de facto está com uma percentagem muito alta de primeiros serviços, será muito difícil de quebrar. E no máximo o Borges poderá levar o jogo a tie-breaks, enfim, e aí tentar com alguma consistência e conseguir algumas devoluções, conseguir eventualmente levar de vencida. Será muito difícil. Aqui, avaliando os primeiros jogos, como eu disse, se estiver acima de 65%, 70%, se começar a meter muitos ases, eu irei trabalhar a favor do Opelka. Collignon Dimitrov, outro jogo que eu irei trabalhar. Belga de 24 anos vai jogar então aqui contra o Grigor Dimitrov, búlgaro, que já foi top 3 do mundo. Ok, vamos ver aqui. Contexto para este jogo aqui que eu estive a analisar, isto de facto o Collignon vem de uma fase excelente, venceu o Challenger de Pau algumas semanas atrás, não é? E chegou aos quartos de final em Brisbane, no início do ano. O Dimitrov, por seu lado, está numa fase horrível. Tem apenas 2 vitórias e tem 5 derrotas em 2026 e não é o mesmo desde a lesão no peito que sofreu o Wimbledon do ano passado. Acreditem ou não, o Collignon já venceu o Dimitrov este ano, por acaso, foi em Brisbane, ok? 2-0. Dimitrov, que já foi finalista e semifinalista em Miami, enfim, conhece bem de facto este torneio, mas de facto o momento dele é muito preocupante. O Collignon está com 13 vitórias e 5 derrotas este ano, está a jogar com muita confiança, portanto é um jogador a levar em consideração para este jogo. É um jogo perigoso para o búlgaro. Muitos analistas, inclusive, estão a acreditar que de facto o belga possa ganhar este jogo. Eu, por seu lado, acho que o Dimitrov pode ganhar este jogo, depende de como ele entrar. Vou monitorar os primeiros jogos, mas com certeza poderá ser ou quase certeza poderá ser um jogo de 3 sets. Vamos ver.
tanto a odd de um como o outro é muito interessante. Tendo em consideração o atual momento, não dá para ignorar esta odd e trabalhar back a favor do Colinhão. Mais uma vez, eu terei que avaliar o arranque do jogo, ver os primeiros jogos e ver como é que estará em termos de movimentação. Por exemplo, o Dimitrov, que tem estado assim um bocadinho em baixo em termos físicos, e depois tomar a minha posição. Pré-jogo, tendo em conta o histórico recente e o momento de forma de um e do outro, estarei com certeza, a favor de um back Colignon, tendo em consideração as odds que o mercado nos oferece para este jogo. Dependendo de como o Dimitrov entrar e se eu vi que ele está com confiança e começar a mostrar, enfim, o bom ténis que ele de facto é capaz e tem a capacidade de pôr em quadra, aí depois irei avaliar, porque a odd dele também é interessante, mas para ser interessante um back a esta odd teria que ele mostrar que realmente estará com vontade e fome de vitória neste jogo. Continuando, outro jogo que irei trabalhar e abordar será entre o australiano Ducador contra o Roberto Bautista Agut, o espanhol. O Agut, pela experiência, é favorito, mas de facto o Ducador em quadradura é muito perigoso. Mas, enfim, eu tendo em conta a experiência do Agut e é um excelente jogador, apesar de já estar numa fase final da carreira. Ducador também não é um tenista jovem, já é um veterano e também está numa fase inclusive horrível. Não é? Venceu assim, deste ano, venceu inclusive há uns jogos aqui nas qualificações de Brisbane, depois teve ali 2 derrotas, venceu mais o jogo, 4 ou 5 derrotas seguidas. Enfim, não está muito bem este ano. O Bautista também não é que esteja muito melhor, mas enfim, tendo em consideração a experiência de um e do outro, acredito que o Bautista possa levar este jogo. Pela experiência, basicamente pela experiência. Se formos ter em conta aqui o histórico entre ambos, isto já foi jogos há muitos anos atrás, um já tem mais de 12 anos, não, enfim, não faz qualquer sentido. Um bocadinho mais recente, em 2021, em que o Ducard venceu por 2-1, isto foi nos Masters 1000 de Paris. É outro tipo de condições, não é? De superfície, porque é indoor, portanto, enfim, é um bocado diferente do que vai acontecer aqui hoje. Enfim, tendo em consideração estas odds, não tem como não estar a favor do Agut. Ver também como é que ele estará em termos físicos, porque enfim, a idade já não perdoa e também não está, obviamente, no auge das condições físicas dele. Se notarmos alguma dificuldade de movimentação, enfim, aquelas coisas que só na leitura do jogo é que nós poderemos avaliar na hora, não é? Aí Ducard poderá ter valor, mas pré-jogo o que eu estou com tendência será a fazer trabalhar back a favor do espanhol, Agut. Continuando, iremos ter aqui depois também o confronto entre o americano Queens e o polaco Urkash. Vamos aqui ver. O Queen é um jovem americano, tem 22 anos apenas, acaba de conquistar um dos challengers mais importantes da época aqui em Phoenix. Vai jogar contra o Urkash, que é a cabeça de chave. O Urkash está numa fase terrível, tem algumas derrotas consecutivas em todas as competições, tem tido assim derrotas precoces nas competições. O Queen vem de uma campanha incrível em Phoenix, onde venceu a final. O histórico entre ambos, o Queen já venceu inclusive o Urkash este ano, no Australia Open, em sets diretos já. Portanto, é uma zebra que pode acontecer. O Queen está a voar, o Urkash está um bocado quebrado psicologicamente, está a custar a regressar ao auge, porque ele de facto é um jogador de elite, mas está com muitas dificuldades em regressar e conseguir demonstrar em quarto, não é? Em quadra o bom ténis, o excelente ténis que ele é capaz de produzir. Neste jogo aqui eu estarei, obviamente, a trabalhar a favor do americano, do Queen. Espero apanhar aqui uma odd 2,20, 2,30, 2,40, até porque o Urkash é um servidor, um bom servidor, e acredito que possa eventualmente, enfim, criar muitas dificuldades, mas de facto isto não tem como ignorar. O Urkash está numa fase horrível, perdeu sets diretos no Australia Open, ou seja, 3 sets a 0 contra este mesmo Queen, não há assim tanto tempo. Neste caso não há nada a fazer. É back Queen
Eu sei que quando os jogadores muitas vezes vêm de uma vitória na semana anterior no torneio, costumam ter derrotas precoces no torneio seguinte, poderá acontecer hoje novamente, mas tendo em consideração as odds, o valor está no Queen, ok? O mercado, tendo em conta as odds que nos são oferecidas, está no Queen. Mas atenção, o Cash é um jogador de elite, mais dia menos dia, obviamente ele vai regressar ao seu melhor, poderá ser hoje, portanto tenham atenção sempre com algum cuidado, porque estamos a falar de um jogador de elite que só está numa má fase, teve uma lesão e está-lhe a custar só a regressar a bom momento, mas atenção, vamos ter sempre algum cuidado neste tipo de jogos. Outro jogo que eu irei trabalhar será entre o americano Girão e o espanhol Landaluce. O Girão foi vice-campeão em Phoenix, perdeu precisamente para o Queen, que acabei de referir agora. Vai jogar contra o Martin Landaluce, espanhol de 20 anos, que acabou de passar no qualifying. Expectativa: o Girão é favorito pela experiência, está a jogar em casa, em solo americano. O Landaluce é obviamente um jogador promissor, mas acredito que vai sentir o peso do jogo e pela experiência, enfim, pelo bom momento que o Girão está a atravessar, eu aqui estarei posicionado a trabalhar a favor do Girão. Tentarei apanhar modo um bocadinho mais acima, a rondar uns 65, uns 70, e acredito que com mais ou menos dificuldades vai conseguir levar de vencida, de facto, o Girão, ok? Ora, continuando aqui. Outro jogo que irei analisar será entre o Blanche e o Struff. O Blanche é um jovem, uma jovem promessa americana, vai jogar contra o americano. Desculpem, o Blanche vai jogar então contra o alemão, ok, o Struff, que é favorito pela potência que ele consegue imprimir nas suas pancadas. De facto, a odd que nos estão a oferecer aqui é muito interessante. Tentarei apanhar aqui um back aqui a um 60 ou 70, na mesma ordem de ideias que eu falei no jogo anterior. O Straff está numa sequência de jogos um pouco negativa, mas espero que nestes grandes torneios, nestes grandes palcos, ele consiga imprimir o bom jogo que é e que tem capacidade para, e enfim, pela experiência, pela maior potência que ele tem, por exemplo, nos jogos de serviço, consiga de alguma forma levar de vencida este encontro. Vamos agora fazer aqui uma rápida prévia aqui sobre os jogos femininos. Começamos aqui pelo jogo entre a Jen contra a Putintseva, jogadora da Indonésia contra a Kazakh. Putintseva é favorita, tem, na minha opinião, muita mais experiência no circuito e como tal irá conseguir eventualmente criar algumas dificuldades. A casa de apostas dá-nos aqui um favoritismo, um pequeno favoritismo à Chen, talvez pela potência que ela consegue imprimir no seu jogo, mas eu acredito aqui, pela experiência e por ser uma jogadora muito chata de se defrontar e tendo em consideração as odds que o mercado nos oferecem, eu aqui estarei a favor da Putintseva. Ok? Estaremos ainda o jogo entre a ucraniana e a Stremska, que vai defrontar a Kruger. Parece-me que irá ser de facto um jogo equilibrado, conforme as odds assim o demonstram. A Kruger, americana, joga em casa, tem aqui um ligeiro favoritismo que eu tenho que concordar. Está com uma forma atual um pouquinho melhor que a Stremska. Eu, neste caso, nunca se confrontaram, não? Nunca jogaram uma contra a outra. Tendo em consideração estas odds, eu estarei a favor da Kruger inicialmente, embora que é um jogo equilibrado, tal como as odds assim o apontam, mas assim, é uma odd aqui a rondar até 1,90, próximo de 2, o valor, na minha opinião, está do lado da Kruger e será isso que eu irei trabalhar. Seguindo, teremos aqui
a Jennifer Brady, que vai jogar contra a Stephens. A Brady, como já referi num vídeo anterior do anterior torneio de Indewell, está a regressar de lesão. Vai jogar contra a Stephens, que é ex-campeão do US Open. A Brady está aqui com muito favorita aqui na casa de apostas, não é? Até porque a Stephens de facto vive uma fase irregular. Enfim, eu tenho que concordar com o favoritismo da Brady, mas não posso concordar com esta odd tão esmagada. A Brady está a regressar da lesão, praticamente os últimos 2 anos não jogou nenhuma vez. Fez a meia dúzia de jogos esta época, está a começar ali a querer voltar ao seu melhor nível, mas não pode estar com uma odd de 1,40 contra uma adversária que já foi campeã de Grand Slam. Enfim, mas embora esteja numa fase horrível, acho que esta odd está muito esmagada. Compreendo o favoritismo, mas não posso aceitar esta odd, porque como tal eu irei ficar um bocadinho de fora no início do jogo, irei ver como é que se desenrola os primeiros jogos, mas a ter que fazer alguma entrada seria aqui um back e aproveitar esta odd da Stephens, porque eu acredito que se ela entrar focada, quebra uma vez, por exemplo, a Brady, esta odd vai descer e muito. Teremos aqui uma possibilidade aqui de um bom swing trade aqui na descida da odd da Stephens para 2 ou até abaixo de 2, caso seja bastante consistente no primeiro set. Mas vamos aguardar. Outro jogo que irei acompanhar será entre a Paula Badosa e a Sasnovic, ok? Badosa espanhola vai jogar contra a Bielorrússia. Tem 2 confrontos, está 1-1 no confronto direto. A Sasnovic ganhou aqui o último encontro entre ambos em Abu Dhabi, este ano, inclusive, foi por 2-7-1. Expectativa para mim, a Badosa obviamente é claramente favorita. Está a começar a demonstrar novamente que está a regressar à sua velha forma, portanto acredito que vai ter aqui mais dia, menos dia, jogos interessantes. Portanto, esta odd inicial é interessante. Eu não tenho como não me posicionar a favor dela. Obviamente tentar apanhar um bocadinho aqui a odd um bocadinho mais alta, mas eu acredito que a Badosa vai levar vencida e trabalharei o mercado back Badosa 1,50, ok? Teremos ainda outro jogo entre a Sun e a americana Townsend. A Sana é uma neozelandesa, não é? Que vai jogar contra a americana. De facto, a Townsend atualmente vive um grande momento de forma. A odd dela está muito, muito interessante e eu não terei também outra visão de trabalho neste mercado a não ser a favor da Townsend. Ela, de facto, em 2026 está a jogar a um excelente nível. Inclusive, já se defrontaram em 2022 em piso duro também, aqui nos Estados Unidos, em que a Townsend venceu por 2-7-0. Acredito que hoje poderá ser um cenário idêntico. Depois teremos aqui o confronto entre a Golubic e a Stearns. Aqui a Suíça vai jogar aqui contra a americana. Obviamente que a Stearns aqui, a jogar aqui em casa, solo americano, será a favorita. A Golubic vem de qualifying, tem estado a jogar a um bom nível também este ano. Para mim, a Stearns é a favorita. Vamos ver aqui que odds é que nos oferecem. 1,44 está um bocadinho curta, mas enfim, aguardar um bocado o desenrolar do primeiro set, ver se a odd salva um bocadinho e tentar apanhar aqui à volta de 1,50 ou 60. E acredito que a Stearns vai levar de vencida este jogo. Nunca se defrontaram anteriormente. A Stearns está numa boa sequência, ganhou inclusive o título em Austin, aqui há poucas semanas. Depois teve uma derrota precoce, um bocado decepcionante, em Wells contra a Argentina Sierra, mas enfim, acredito que hoje vai regressar a bom momento e vai levar de vencida esta Golubic, ok? Ver aqui alguns jogos rapidíssimos que vão ocorrer aqui na madrugada aqui da Europa. Tsitsipas vai defrontar o britânico, o Ferry, que vem de passar aqui pelo qualifying também, com 2 boas exibições. O Tsitsipas é favorito, mas está numa fase, como todos nós sabemos, instável.
vamos ter algum cuidado, mas obviamente que, tendo em consideração que a odd que nos oferece o mercado, isto é, Beck de Tsitsipas, sem qualquer dúvida, está numa fase má, sim senhora, mas pelo amor de Deus, o Tsitsipas é um jogador de elite, está a atravessar uns últimos meses maus em termos de confiança e de jogo que ele demonstra, mas por exemplo no Qatar, no torneio do Qatar em Doha, teve ali boas exibições que eu gostei imenso e fez-me lembrar o Tsitsipas antigo, portanto acredito que hoje também possa pôr em prática esse bom ténis que ele é capaz de produzir e levar de vencida com alguma facilidade, eu até diria. Aqui é Beck de Tsitsipas, claramente. Teremos ainda o confronto entre a Francesca Jones contra a veteraníssima Venus Williams. Enfim, a Venus que vai tentar mais uma vez, já está com 45 anos. Não consigo entender muito bem qual é o objetivo, o que é que ela anda a fazer aqui no circuito. Não consigo entender. Também não consigo entender como é que os torneios ou quem tem a direção e a gestão deste tipo de torneios atribui convites a uma não jogadora, não é? Porque é o que ela é neste momento. Peço imensa desculpa, mas ela é uma não jogadora em atividade. É uma, enfim, não sei, anda aqui meio que a passear pelo mundo, a aproveitar os convites que lhe dão, enfim, talvez a fazer um bom pé de meia para arrancar o casamento. Estou a brincar, obviamente, porque ela é multimilionária, mas enfim, casou recentemente, talvez seja uma espécie de lua de mel que ela anda a fazer com o marido pelo mundo inteiro, a aproveitar os convites que lhe dão. Não consigo encontrar explicação. Acho que há muitos bons talentos que se calhar deveriam atribuir os convites, jogadoras promissoras que estarão por aí a disputar, enfim, mas por questões comerciais, por questão de se calhar de bilheteira, não faço ideia, eles optam por este tipo de estratégias, o qual eu condeno, porque não passa de uma jogadora em atividade. Para mim isto é Beck aqui à Jones, porque a Williams, enfim, não, a não ser que a Jones não jogue nada para ganhar, enfim, fisicamente não está em forma, tem 45 anos, não ganhar ninguém já há não sei quantos meses, enfim, não há outra hipótese, na minha opinião, de posicionar no mercado a não ser a favor da Jones. Depois teremos aqui, por último, o confronto entre o francês Muller e o italiano Berrettini. O Berrettini é favorito. Se estiver saudável, ele que também atravessa uma fase horrível, muitas lesões, está-lhe a custar imenso voltar à velha forma que ele tem, portanto, enfim, vamos ver aqui como é que será o jogo de hoje. As odds oferecem-nos um favoritismo excessivo, na minha opinião. Esta odd está muito curta, Berrettini. Aquilo que eu tenho visto do Berrettini recentemente faz-me levar a crer que esta odd está muito curta. Pois embora o Muller obviamente também está numa fase horrível, com muitas derrotas seguidas, mas o Berrettini fisicamente está muito fora de forma e não pode começar com uma odd de 1,25. Isto aqui, pré-jogo, diria que o valor estará Beck Muller, ou lei até Berrettini e acreditar que o jogo possa ser equilibrado, que o Muller consiga até levar para um tie-break no primeiro set e esta odd do Berrettini vai ter que ir para uns 50, uns 60, enfim. Se até perder o primeiro set então, ela disparará ainda muito mais lá para cima. Esta odd está muito curta, aqui a única posição lógica de nos posicionarmos no mercado será lei Berrettini, ok? Antes de fechar, quero deixar um convite para quem está a acompanhar. Eu estou todos os dias no Discord Trader de Muro, ok? Estou a dar apoio à comunidade, a trocar ideias sobre os jogos, a mostrar em tempo real as oportunidades que aparecem, enfim. Quem quiser fazer parte deste grupo e aprender mais sobre trading em ténis, é só me chamar no Instagram, fala comigo que eu darei-vos como é que é possível vocês entrarem na comunidade. Para quem quer começar a operar com as melhores ferramentas, quero-vos dizer que também vocês têm, se calhar, na minha opinião, pelo menos, uma das melhores exchanges que existem no mercado atualmente, a par da Betfair, que é a Odd Justa Exchange. Eu sou afiliado da Odd Justa, tenho um link exclusivo aqui na descrição deste vídeo. Se quiserem abrir conta, cliquem lá através do meu link e abram conta.
terão acesso a ferramentas gratuitas de análise estatísticas, terão acesso ao TraderLine, que é pura e simplesmente o melhor software atualmente disponível para traders profissionais. É um software de topo que ajuda a acompanhar as ordens em tempo real, uma interface super intuitiva e, de facto, um excelente software para se trabalhar e para se usar. O link está na descrição, ok? Clica, abre conta e vem trabalhar comigo na Odd Justa e aproveita as imensas ferramentas gratuitas e aproveita o facto de se tratar, a par da Betfair, da melhor exchange que existe atualmente no mercado. Uma rapidinha aqui, só umas notas finais. No masculino hoje vamos estar então atentos ao Dimitrov Kolinov. O búlgaro, será que vai conseguir virar e vencer este jogo? Vamos acreditar que sim. Urkaz Queen, acredito que possa ser mais uma zebra a caminho com a vitória do Queen. Teremos até ainda o Opelka contra o Borges. Se o português conseguir devolver o saque do gigante americano, poderá ter uma hipótese clara de vitória. Se o americano estiver naqueles dias a servir muito, muito bem, será uma tarefa quase impossível para o português. Feminino, Badosa Sasnovic, a espanhola, será que vai conseguir confirmar o favoritismo? Eu acredito que sim. A Towson também vai entrar em ação. Amanhã, na madrugada aqui europeia, Tsitsipas vai fazer a estreia. Venus Williams, enfim, a veterana, sempre um espetáculo à parte. Acredito que é por isso que ela é convidada, porque, enfim, atrai muita gente e os fãs antigos que ela ainda arrasta pelo mundo inteiro. Vou estar no Discord durante os jogos a mostrar, obviamente, as entradas em tempo real, a discutir as melhores oportunidades com a minha comunidade. Se quiseres fazer parte, já sabes, fala comigo e vem entrar no Discord Trader do Mouro. E foi isto, minha gente. Este foi o 13º Break do Mouro, no arranque do Miami Open. O resumo aqui rapidinho. Bia, infelizmente, já está fora. Valeu, Bia, para o ano que é. Perdeu na estreia. Hoje temos Shapovalov, Dimitrov, Opelka, Badosa e muitos mais. Urkaz tentará quebrar aqui a sequência de 6 derrotas consecutivas contra o Queen. Não será tarefa fácil. Enfim, amanhã Tsitsipas e Venus Williams. Não se esqueçam, entram no Discord Trader do Mouro e abram conta na Odd Justa através do meu link. As ferramentas gratuitas e o software do TraderLine estarão aqui à vossa espera, ok? Momento youtuber, ajuda-me, compartilha com alguém que precisa aprender e ler ténis de verdade. Um abraço a todos, bons trades, Break do Mouro, fora!